Olá, pessoal. Muito obrigada a todos que já estão aí, já se conectaram no YouTube, no Instagram, nos nossos canais aqui do Projeto Centro Legal para acompanhar a live de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês que não se esqueçam aí de seguir aqui o Centro Legal e também a Casa das Artes RP no Instagram, no Facebook, e se você estiver acompanhando aí pelo YouTube, pode se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente aqui que está sempre gerando conteúdo para vocês. Antes de chamar os nossos convidados, eu quero contar para vocês que amanhã, a partir das 19h30, nós teremos uma live no Instagram do Centro Legal com o Dr. Carlos Artério Sorge, que vai conversar e explicar para a gente tudo sobre a grande pesquisa que está sendo feita aqui em Ribeirão Preto, por um consórcio de laboratórios de pesquisa envolvendo medicina, farmácia e enfermagem da USP para o enfrentamento do Covid-19. Ele vai falar tudo sobre essa pesquisa, como ela está sendo feita e como que nós podemos ajudar. O canal Centro Legal pede, por favor, que todos fiquem em casa, quem puder, e se precisarem sair, usem máscaras, mantenham o distanciamento e se mantenham informados aí sobre tudo que está acontecendo na cidade referente ao Covid, para que a gente possa sair logo dessa situação. Hoje o nosso assunto aqui da live é a aplicação da Lei Aldir Blanc em Ribeirão Preto, e eu gostaria de passar para o nosso mediador, mas antes gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, primeiramente a secretária da Cultura de Ribeirão Preto, Isabela Pessotti, a presença do André Ravasco, representando o FLIGSP, né, o Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, o Ney Souza, do Comitê Regional, e principalmente a presença do Flávio Rassi, da Casa das Artes, que não só organizou esse encontro, como também vai ser um mediador à altura do debate desta noite. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui acompanhando e lembrá-los que durante o debate nós queremos que você participe, que você dê as suas sugestões, exponha as suas principais dúvidas, pois em um segundo momento aqui da live, os nossos convidados vão poder comentar suas sugestões e também sanar as suas dúvidas. Eu acho que é isso, dei aquela enroladinha básica para entrar no... Vou chamar o Flávio aqui. Oi, Flávio. Oi, Débora. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Débora, por receber esse papo aqui nos canais do Centro Legal. A gente está abrindo agora uma conversa sobre o PL 1075, projeto de lei 1075 federal, que foi batizado como Lei Aldir Blanc. Essa é uma lei que já foi aprovada no Congresso e agora está aguardando sanção presidencial, está nos últimos dias de prazo para sanção presidencial. E essa é uma lei que foi construída com várias frentes para defesa e para apoio à cultura nas cidades e nos estados. Ela é voltada a um suporte emergencial a trabalhadores e a espaços que estão parados desde o início da pandemia. Todos sabemos que serão alguns dos últimos a retornar às atividades, estão parados sem possibilidade de trabalho. Então, essa lei ela foi construída para dar um suporte e apoio aos trabalhadores e aos espaços culturais que estão inativos. E hoje, essa live ela foi pensada para a gente discutir a situação de Ribeirão Preto. Todas as cidades e os estados eles precisam se adaptar à aplicação da lei, assim que ela for sancionada, e ficamos na torcida e cobrem ao máximo nas redes sociais para que ela seja sancionada sem vetos. Assim que esse processo for finalizado, os estados e municípios receberão recurso federal para investir, para dar esse suporte a trabalhadores e espaços culturais, e para isso precisa cumprir algumas situações. Não só cumprir algumas tarefas, mas também pensar, planejar a aplicação desse recurso nas cidades. A gente aqui em Ribeirão, o Movimento Cultural defende pensamento de políticas públicas, sempre de forma transparente e democrática, e se antever a esse momento e se planejar para a aplicação dessa lei na cidade é uma forma de nós nos prepararmos para usar ela da forma mais democrática e transparente possível. E para isso, nós estamos recebendo hoje Isabela Pessotti, que é a secretária de Cultura de Ribeirão Preto, e o André Ravasco, que ele representa o FLIGSP, Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, que representa o fórum na articulação que aconteceu para execução, para a construção dessa lei. Os nossos momentos do papo serão, primeiro, uma apresentação que os dois farão, aí a gente vai mediar um debate entre eles sobre a aplicação da lei em Ribeirão Preto, e na sequência o Ney
Ney Souza, que está como convidado aqui na nossa live, vai falar da articulação regional de um comitê de fiscalização da aplicação dessa lei, e aí a gente abre para perguntas de quem estiver acompanhando a live, então já vão mandando, que a Débora estará selecionando suas perguntas para fazer ao André e à Isabela. Legal? Obrigado pela presença de todas, de todos e de todos, e daremos início agora ao nosso papo, começando pela Isabela, para uma breve apresentação dos dois. Muito obrigado, Isabela, pela presença. Eu que agradeço, Flávio, André, Débora, todo mundo que está participando dessa articulação, Ney também, e todo mundo que está nos assistindo. A Lei Aldir Blanc, ela começou como um projeto de lei lá atrás, que condensava várias outras contribuições de projetos de lei de autoria de diversos parlamentares, e acabou sendo uma junção dessas leis, dessas propostas de lei para socorro dos artistas nesse momento da pandemia, né? E ela foi, na verdade, redigida, a redação dela começou com a Benedita da Silva e foi passada a redação e a responsabilidade para a Jandira Fegali, que defendeu isso muito bem no Congresso Nacional. Então, a gente conseguiu a aprovação com unanimidade desse projeto de lei na Câmara e no Senado, e isso foi uma situação que deixou o secretário de Cultura, os coletivos, os conselhos, muito empolgados com a ideia de que agora, finalmente, nós vamos conseguir viabilizar o repasse fundo a fundo, que é o que já propunha a política pública do Cultura Viva lá atrás, quando a gente começou a articular pontos de cultura, articular o fazer cultural e a possibilidade desses repasses. Então, foi um percurso penoso até a gente conseguir conversar com cada parlamentar, conversar com cada pessoa dentro do Congresso para aprovação da lei. Essa parte era a mais difícil até então. Agora ela está lá para sanção ou veto, né, para o presidente da República dizer se nós vamos conseguir prosseguir com o processo ou se ele para ali. E ainda assim, existem recursos para derrubar esse veto. Então, nós estamos trabalhando e articulando para que ela seja sancionada, né, fazendo uma conversa com todo mundo ali que cerca o presidente da República para que ele considere essa possibilidade de sancionar e sancionar integralmente, sem vetar nenhuma cláusula, nenhuma indicação. O que é a Lei Aldir Blanc, da onde ela surgiu e como é que a gente quer conduzi-la? A Lei Aldir Blanc surgiu de uma participação democrática massiva, suprapartidária, da necessidade de socorrer artistas, espaços culturais e trabalhadores da cultura de um modo geral. A gente fala de toda a cadeia produtiva, do montador, do cenotécnico, daquele cara que trabalha indiretamente com eventos culturais, as pessoas que trabalham nos bastidores da cena. Não só os artistas são vistos através dessa lei como trabalhadores da cultura, mas toda a cadeia produtiva da arte e da cultura, né? E espaços culturais também têm um entendimento amplo, a gente não fala só de teatros independentes ou de centros culturais, nós estamos falando de terreiros, estamos falando de toda sorte de espaços, escolas, centros culturais independentes, todos esses são possíveis candidatos a receber aí auxílio da Lei Aldir Blanc. E aí começou uma discussão de como é que vamos descentralizar esse recurso. No caso da lei ser sancionada, como é que ela vai chegar até os municípios? Qual é o caminho? Que conversa tem que ser feita com o Estado, né, onde ele entra como intermediador? Se esse recurso é fundo a fundo, ele poderia ser direto da União para os municípios? Qual seria esse caminho? Para delinear isso, para discutir isso, estamos juntando uma série de pessoas, não apenas beneficiários diretos, né, que seriam os pontos de cultura, os trabalhadores da cultura, os militantes das causas culturais, mas também aqueles que, nesse momento, estão secretários, os que estão secretários municipais, estaduais, e aí a gente vê que tem cidades como a nossa, que já tem um sistema municipal de cultura, que já tem conselho de cultura ativo, e uma série de outras atribuições, a gente chama isso agora, para mim essa sigla é nova também, CPF. CPF é aquela cidade que tem conselho, plano municipal de cultura e um fundo municipal. Então, a corrida agora de Ribeirão é regulamentar esse fundo para que ele possa receber recursos e depois, quando a lei for sancionada, fazer decretos ou projetos de lei para regulamentar esse repasse. Nossa ideia aqui, discutindo inclusive com o Conselho Municipal de Cultura e esperando deles também as contribuições que vierem, a gente gostaria que,
parte desse auxílio, que é por volta, a gente estima que para Ribeirão Preto venha mais ou menos 4 milhões de reais. Então, se isso for exatamente como nós estamos estimando, é muito dinheiro para o setor cultural e ele precisa chegar e já ser descentralizado, ele precisa chegar onde ele tem que chegar, que é na ponta. Vendo isso como uma situação emergencial mesmo. Nós tivemos aqui em Ribeirão muitas intempéries em relação às tentativas de fazer auxílio emergencial para os artistas locais, né? Nós fizemos um edital que, por conta de tramitar no jurídico e das indicações que nós tivemos do jurídico da prefeitura, ele não foi tão acessível quanto a gente gostaria que fosse. A gente queria que fosse uma forma fácil e descomplicada do artista conseguir um subsídio de R$600 para trabalhar em casa, produzir em casa e, dessa maneira, conseguir produzir durante a pandemia. Foi o que nós conseguimos fazer, pegar recursos que seriam direcionados para festejos do aniversário da cidade e fazer esse edital emergencial em socorro dos artistas. Passa que a forma como a gente conseguiu fazer esse edital foi extremamente burocrática para alguns artistas que não tinham como correr atrás da documentação que o edital exigia e das especificidades que ele exigia, e dessa maneira acabaram ficando de fora da possibilidade de participar desse edital. Portanto, na hora que a gente for delinear a chegada do recurso e como ele deve ser pulverizado e capilarizado na cidade, é preciso entender isso como um auxílio emergencial e entender que não é por conta de ter recebido R$600 do governo federal ou do edital municipal que as pessoas não têm o direito a esse auxílio. Acho que todo auxílio é válido e uma coisa não altera a outra. Então, isso é uma das nossas defesas através da Secretaria da Cultura. A ideia que a gente tem é que sejam pelo menos 1.000 trabalhadores da cultura auxiliados diretamente através daquele 1.800.000, dividindo aqui agora como a gente acha que o recurso poderia ser descentralizado. 1.000 trabalhadores da cultura recebendo pelo menos R$1.800, que dividido nesses meses de pandemia dá pouco, mas é o que a gente consegue aqui para contemplar muitas pessoas. A outra ideia é que pelo menos 100 espaços culturais recebam 15.000 cada um, 5.000, 5.000 e 5.000, 3 parcelas de 5.000, para continuarem produzindo nos seus espaços e manterem seus espaços abertos, teatros, centros culturais, terreiros, apesar da pandemia. Ou seja, conseguir manter as contas e as portas abertas no sentido de produzir dentro do espaço e não necessariamente de receber público, porque nós ainda não podemos, né? Fomos o primeiro setor que parou e provavelmente o último que vai voltar. Nós somos produtores de aglomeração e é assim que nós trabalhamos, então provavelmente seremos os últimos a retomar nos nossos espaços. E aí ficariam ainda 800.000 para fazer editais, né? Para que esse recurso chegue para os trabalhadores da cultura, sobretudo os artistas nesse momento. Então, como é que deveriam ser esses editais? De que maneira a gente pode fazê-los para que eles sejam mais acessíveis do que foi o edital emergencial? Tudo isso depende de uma regulamentação, depende de um apoio jurídico, e é sobre isso que nós estamos conversando hoje, e por isso que nós precisamos dessa sinergia e da participação de todos, de quem é da área, para apontar como a gente deve proceder, e balizar isso junto com o entendimento jurídico de cada prefeitura. Secretários de cultura têm se ajudado mutuamente, existem cidades que nem secretaria tem. Agora, tem aquelas que já estão um pouco mais adiantadas do ponto de vista de ter um cadastro cultural, que há uma necessidade nesse momento. Como é que nós vamos saber quem são os trabalhadores da cultura e os espaços culturais se nós não temos um cadastro, né, que seja acrescido dessas cláusulas, desses espaços para serem preenchidos? E é isso que nós estamos tentando fazer agora, agilizar esse cadastro cultural e o fundo, regulamentar o Fundo Municipal de Cultura. Tudo isso, a Lei Aldir Blanc nos ajudou a empurrar, né? Essa lei veio para presentear o setor cultural, e a gente tem fé que ela vai ser sancionada, para que esse recurso seja descentralizado. E se isso ocorrer, nós estamos aqui conseguindo pela primeira vez na história viabilizar o repasse fundo a fundo. O Fundo Nacional tem recurso da Loteria Federal, tem recurso de uma série de fundos, de uma série de lugares, né, que cai ali naquele fundo e que jamais foi
repassado, fica ali para que a própria Secretaria Especial da Cultura dê destino a esse recurso. E ele é um recurso que deveria chegar aos municípios, que é onde a cultura se faz, onde ela acontece de fato. A cultura é feita nos municípios, o Estado é uma abstração, e tanto mais é o âmbito nacional, né? O recurso não deveria ficar no Fundo Nacional e deveria chegar onde ele tem que chegar para que a gente faça o que tem que ser feito também. Então, minha posição, a posição da Secretaria é exatamente essa, que nós possamos viabilizar quanto antes o repasse desse montante, assim que ele chegar, da maneira mais democrática possível e descentralizar para que todos os trabalhadores da cultura, eu acredito que dentro desse plano todos sejam contemplados, tenham acesso a esse recurso. O André já está na tela, eu acho que ele vai entrar. Pode iniciar, André. Pode abrir a sua apresentação, seu início de fala. Maravilha, vamos lá. Bom, boa noite a Débora, Isabela. A Débora tem organizado tecnicamente aqui esse bate-papo. A Isabela pela disposição, pelo diálogo, fazendo diálogo aqui com a comunidade, né? Isso é bastante importante. Ao Flávio, né? Ao Ney, que vai falar um pouco das regionais e tudo mais. Bom, eu sou o André Ravasco, e, como já foi dito, eu faço parte do FLIGSP, Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo. Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo. O FLIGSP existe já há 15 anos e é um fórum organizado pela sociedade civil que discute política pública de cultura no interior, litoral e Grande São Paulo, né? Travamos lutas importantes, como o aumento do PROAC editais, mudar a porcentagem que antes era 30% para o interior nos editais para 50% no mínimo. Então, eu falo um pouco a partir deste lugar. Para situar um pouco a história, eu acho que a Isabela trouxe um panorama da Lei Aldir Blanc, né? Vou reforçar algumas coisas. Então, no FLIGSP, assim que foi decretada a quarentena, e nós nos vimos nessa situação, nós nos dividimos em frentes. Naquele momento estava sendo pensado uma lei emergencial no estado de São Paulo, a 253, né, que trata exatamente de auxílio a pessoas e a espaços, né, e a 1075, que não era ainda, não tinha esse número, 1075, mas uma lei de emergência ao setor da cultura federal, né? Então, lá nós nos dividimos no FLIGSP, criamos duas frentes. A Tish Viana ficou responsável por essa frente da lei estadual e eu assumi a frente da lei federal, né? E então me inseri na articulação de criação da lei. Eu acho que a Isabela fez muito bem assim, um apanhado. A lei inicialmente juntou 5 PLs diferentes que tratavam desde isentar espaços de cultura de pagar água, luz e gás, por exemplo. Tinha uma linha de financiamento para o setor da cultura. E aí tinha os auxílios, né? Antes da quarentena, o Célio Turino escreveu um artigo defendendo uma proposta que era preciso criar uma renda básica para a cultura. A Jandira Fegali chamou o Célio Turino, naquele momento, para pensar, então, a estruturação de um PL para atender a emergência da cultura. O Célio Turino, que foi uma figura muito importante no Ministério da Cultura, no governo Gil, principalmente, criou os pontos de cultura, ajudou a estruturar o Sistema Nacional de Cultura, né? O Célio Turino, então, convidou algumas pessoas num grupo menor para estruturar, então, uma lei de emergência cultural. E aí começou uma grande articulação no país inteiro para criar essa lei. Neste momento, a gente do FLIGSP, nós entramos neste momento, né?
E aí chegou nesse formato e nesse número da 1075, e definiu o objetivo que ela tem hoje, né? Isso depois de muita movimentação, houve uma articulação no país inteiro. Então, hoje, o país inteiro está mobilizado, o setor da cultura do Ceará, Nordeste, do Rio Grande do Sul, aqui do Sudeste, do Norte, todas as regiões estão articuladas, né, para aprovar essa lei. No primeiro momento, se pensou que seria um auxílio seguindo os moldes do auxílio federal a pessoas de R$600, então se escolheria um banco, e esse banco seria responsável por transferir esses recursos emergenciais. Só que aí, como o Célio, principalmente o Célio Turino, era muito ligado à questão do sistema, dos pontos de cultura, se estabeleceu que seria feito os repasses fundo a fundo, como a Isabela já colocou, e porque é uma forma de ativar o Sistema Nacional de Cultura, né, os repasses de fundo a fundo. E para a gente ter mais ou menos uma ideia do que seria isso, o Sistema Nacional de Cultura, ele mais ou menos tenta se aproximar, ou ele tenta ali ser alguma coisa próximo do Sistema Nacional de Saúde, né, o Sistema Único, né? Então, assim, se define os entes da federação e, tipo, há o repasse federal aos fundos, aos estados e municípios, para que a política pública seja implementada. Então, por isso se fez essa opção. Num primeiro momento, se pensou que os repasses se dariam aos municípios acima de 50 mil pessoas, e depois se definiu que deveria todo e qualquer município receber, né, seguindo uma lógica. Então, a Lei Aldir Blanc, do qual nós vamos tratar aqui hoje, ela tem destinada a sua aplicação 3 bilhões de reais. Esse é um valor bastante significativo. Nós nunca tivemos um repasse tão alto como este valor, de 3 bilhões de reais. Agora, pasmem, esse dinheiro estava parado no Fundo Nacional de Cultura, como superávit nos últimos 15 anos. O que isso significa? Isso significa que 3 bilhões de reais não foram investidos na área e no setor da cultura nesses 15 anos, né? Quando se começou a pensar a lei, de onde vem esse dinheiro, o governo vai colocar do tesouro, e aí se descobriu que tinha esse dinheiro parado lá. Isso é fora o dinheiro de 2020. Nós estamos falando de 3 bilhões de acúmulo de superávit nos anos anteriores. E como vai se dar isso? Então, metade dos 3 bilhões, 1,5 bilhão, vai ser destinado aos estados, né, às secretarias de cultura do estado. Para quê? Para cumprir exatamente o mesmo objetivo que os municípios. Até 80% auxílios a pessoas e espaços, e no mínimo 20% para aquisição de ativos, e esse elemento é um elemento importante, aquisição de ativos e editais, ok? E como que se dá, então, a divisão entre os municípios? Existe uma conta e existe uma tabela já pronta com esses valores. Vocês que estão aí no município não sabem, é só procurar alguns dos movimentos aí que tem uma tabela pronta com todos os municípios do país inteiro. Mas, basicamente, há uma conta mais ou menos assim. É 5,70 em média em São Paulo por habitante. Então, dá para fazer uma conta. Se o seu município tem 100 mil habitantes, é vezes 5,70. Há uma variação ali, porque 80% é aferido pela população e 20% pelo IDH. Então, há pequenas diferenças. Mas essa tabela está pronta, assim, dá para se saber. Então, nós estamos falando desse montante de 3 bilhões dividido dessa forma. E aqui nós temos uma primeira questão que nós vamos enfrentar assim que o presidente sancione. E tem uma informação importante aqui. Quando teve a votação na Câmara dos Deputados, o líder do governo na Câmara dos Deputados falou que tinha um acordo com o presidente, com Jair Bolsonaro, que se fossem tirados alguns itens, que eram justamente esse de isentar água, luz e telefone, o governo se comprometeria com a sanção da Lei 1075. Então, existe um acordo do governo para sancionar essa lei.
no modelo que ela foi aprovado, tanto na Câmara quanto no Congresso. Se ele vai cumprir o acordo, é outros 500. Eu acredito, sinceramente, que ele deva cumprir. Quando muito, ele deve vetar um item ou outro. Por exemplo, sei lá, o auxílio a pessoas, pode ser. Porque ele já vetou uma vez, ok? Mas tendo a acreditar que ele vai cumprir, inclusive porque quando se definiu fazer repasse a estados e municípios, a gente teve uma movimentação e uma articulação muito grande por parte dos gestores públicos de cultura, tanto os do município como os do estado, e muitos políticos, deputados, senadores, governadores. Por quê? Por uma questão muito simples. Nós estamos falando de recursos da federação destinado aos estados e aos municípios. Estou falando de recursos que não existiam, que vão chegar no estado e no município para ser investido em cultura, ok? É por esse motivo que houve um engajamento muito, muito, muito significativo desses agentes do setor público, né? Os diretores de cultura, os secretários de cultura, os deputados. Então, isso é um elemento importante. Ok. Vamos partir da ideia que até dia 30 o presidente tem para sancionar. Ele vai sancionar e vamos partir da ideia que sancionou sem veto. Beleza. Esse dinheiro, em 15 dias, chegará àquela cidade que tem fundo através do repasse de fundo a fundo, e as cidades que não têm vão ter que apresentar uma conta para que o dinheiro seja depositado. 15 dias, a lei, está no texto da lei. Após sancionada, tem-se 15 dias para chegar o recurso nos estados e nos municípios. Então, significa que 15 dias depois de sancionada, esse dinheiro estará na conta. E aqui eu acho que começa, de fato, o nosso papo, aquilo que talvez mais interesse. Claro, a pauta urgente neste momento precisamos nos juntar à pressão que já está sendo feita para nos sanciona já sem veto. Esse é o ponto fundamental. Nós temos que trabalhar isso o tempo inteiro nas redes sociais, mandando e-mails, twitters, nas redes sociais do presidente, de pessoas próximas ao presidente, para que, de fato, ele sancione sem veto, né, como é o acordo estabelecido já por ele. Ok, esse é o primeiro passo. Segundo passo, sancionou, o dinheiro chegou no município, chegou no estado. Aqui nós temos uma primeira questão que eu acho que pode nos ajudar a conduzir o papo que nós vamos ter aqui. Tanto o estado quanto o município estão previstos até 80% para auxílio emergencial para pessoas e espaços, e no mínimo 20% para município, para editais e aquisição de ativos, ok? Então, está acontecendo, a partir dos fóruns regionais de dirigentes de cultura, e da ADINC, que é uma associação de dirigentes de cultura, um diálogo com o governo do estado de São Paulo para pactuar, para saber quem fica com o quê, quem faz o quê. Já que os dois entes da federação estão tratando da mesma coisa, existe um esforço dos dirigentes municipais de cultura para pactuar com o Estado, para que o Estado assuma o auxílio às pessoas, né? E isso é muito importante, porque isso vai desafogar os municípios para investir nos espaços, ok? Porque, como a Isabela já trouxe, para pessoas nós estamos falando em 3 parcelas de R$600. Ele segue a mesma lógica do auxílio emergencial federal, que o governo fez em abril. Inclusive, a lei diz que, se você já foi atendido pelo auxílio emergencial, você não pode receber o auxílio da Lei Aldir Blanc. Isso está garantido na lei, porque ele não é cumulativo. Ok? Isso é um elemento importante. E quais são os critérios para acessar o auxílio de pessoas? Os critérios são os mesmos para acessar o auxílio federal. Se você ganhou mais de 29 mil em 2018, você não pode. Se você é aposentado, você não pode, porque você tem uma outra renda. Se você recebe Bolsa Família, por exemplo, você não pode. Ele segue as mesmas regras, tá?
e espaços, dessa forma que a Isabela colocou, de forma ampla, né? O terreiro de candomblé é considerado um espaço, um quilombo é considerado um espaço, né? Tem lá uma categoria que vai determinar o que poderia ser essa questão dos espaços e tudo mais. Beleza. E aí tem um elemento importante. No auxílio de pessoas, eles determinam que são 3 parcelas de R$600, mas de espaços não. Primeiro porque a lei, por que de pessoas tem? Porque de pessoas obedece à mesma regra do auxílio federal. E o auxílio federal trata de 3 parcelas. Ok? Por isso que lá consta 3 parcelas. Agora, espaço não. Espaço fala um auxílio para enfrentar este momento de pandemia no período do decreto de calamidade pública, enquanto durar o decreto. Então, ao se debater, ao se construir o auxílio a espaço, vai ter que se levar em conta isso. Primeiro que levar em conta que não é acabar a quarentena, o espaço já vai abrir as portas. É preciso pensar um tempo de retomada também, né? É preciso pensar que durante um tempo a gente está ainda no processo de retomada. Então, isso precisa ser levado em consideração ao se pensar como que se vai se dar esse auxílio, ok? E lá diz que auxílio mensal de 3 a 10 mil reais. Por que se chegou a 3 a 10 mil reais? Inicialmente, seria um repasse de 10 mil reais. Ponto. Só que aí começou a se discutir, e eu faço parte de um grupo de espaços do país inteiro, que, tipo assim, os espaços, ele tem características muito diferentes. Por exemplo, você tem um espaço que paga aluguel, tem outro que é dono do prédio. Por exemplo, 3 mil reais para um espaço que paga aluguel, muitas vezes vai dar para custear o aluguel. Para um espaço que é dono do prédio, ele consegue pagar água, luz, de repente um funcionário que ele tem que continua, entendeu? Ou que as pessoas que viviam daquilo. Pode ter um tipo de receita daquilo. Vocês percebem? Por exemplo, ele lá está dizendo se um grupo de teatro ocupa uma praça pública todo final de semana, todo domingo, e foi impossibilitado por conta da quarentena a desenvolver seu trabalho, isso pode ser considerado um espaço. Então, assim, por exemplo, 3 mil reais aí tem um impacto. Agora, se ele, por exemplo, paga aluguel, mal dá para pagar aluguel. Então, essas coisas todas vão ter que ser pactuadas em cada município com um movimento, ok? E a gente já fala sobre isso, da importância, como que vai dar esse acordo. A outra questão no mínimo 20% é para aquisição de ativos e editais. O que é aquisição de ativos? A lei também não fica só centrada no auxílio emergencial para atravessar esse momento que estamos com as portas fechadas. Ela diz que, por exemplo, a gente tem que pensar a retomada, né? Então, pensou-se no mínimo 20% para que o poder público possa, por exemplo, comprar de uma livraria local 10 mil reais em livros, né? E esses livros possam ser distribuídos em escolas públicas, por exemplo. E você, na hora de pactuar com cada município, você pode dizer, no mínimo 50% tem que ser de autores locais, por exemplo. Isso injeta dinheiro na livraria pequena, por exemplo, paga o escritor local. Então, de certa forma, há um impacto maior do que só o dono da livraria, entendeu? Isso são elementos importantes. O poder público pode pegar um espaço, um teatro, vamos supor, e comprar 10 mil reais de ingressos para depois da pandemia. Isso é uma aquisição de ativos. Ele pode pegar um grupo de jongo e comprar uma apresentação antecipada, pagar para apresentar posteriormente. Isso é aquisição de ativos. O outro é edital nos modelos que nós já conhecemos, mas edital é um concurso, certo? Há uma concorrência. Tem que estabelecer comissão e tudo mais, tem que estar um tempo aberto e tudo mais. Isso é diferente de auxílio emergencial. Isso eu acho que é muito importante termos claro. Agora, o que foi fundamental para a Lei Aldir Blanc acontecer? Quando aconteceu o diálogo entre gestores públicos, os políticos e a sociedade civil organizada. A lei, na verdade, só foi aprovada por unanimidade no Congresso e só um partido votou contra na Câmara dos Deputados, justamente porque existia esse pacto,
E esse pacto é fundamental que ele continue. Por isso eu parabenizo a Isabela, que está aqui, por exemplo, fazendo esse diálogo. Inclusive, André, eu tô aqui acompanhando as câmeras e tô vendo que a Isabela tá super concordando com você, então eu vou incluir ela agora na janela aqui para vocês poderem trocar mais e reforçar aí que todo mundo pode mandar as dúvidas e sugestões pelo chat. Eu vou resumir a minha fala, porque eu estou bem extenso já, mas eu acho que é importante essa coisa. Eu acho que essa disposição para o diálogo ela é fundamental, porque essas dúvidas todas que eu estou trazendo, essas questões todas, elas não estão muito, tem muitas pontas soltas na lei. A lei vai tratar basicamente que, sendo sancionada, a federação vai repassar aos estados e municípios, mas vai ser necessário criar uma lei de regulamentação em cada município. E nós temos dois caminhos, como a Isabela já colocou. Ou o prefeito faz um decreto de suplementação orçamentária, e aí assume a responsabilidade sozinho, e eu vou dizer que em ano eleitoral, dificilmente um prefeito, a não ser aquele que não vai tentar a reeleição, vai fazer isso e assumir, ser processado pela oposição, por exemplo, porque dizer que ele favoreceu isso, aquilo, outro. Ou nós vamos ter que criar uma lei na Câmara dos Vereadores. E essa lei precisa, além de autorizar a utilização desse recurso que não existia e passa a existir, mas também regulamentar. Primeiro, o Fundo Municipal de Cultura, eu vou falar de São José dos Campos, ele obedece à lógica da 8666, Lei de Licitações. A Lei de Licitação diz que quando você abre um edital, tem que ficar 45 dias no ar, tem que ter tempo de recurso, tem que ter tudo isso. Só que, assim, se você tiver uma lei autorizativa que já regulamente, por exemplo, auxílio emergencial, preencher os critérios do cadastro, você pode repassar, você não tem que obedecer esse período todo. Só que isso é preciso criar uma lei na Câmara dos Vereadores, pactuando com todos os partidos, e aí é fundamental o elemento que eu vou trazer como provocação. É fundamental, assim como nós temos um comitê para acompanhar a aplicação dos recursos no Estado e comitês regionais, nós vamos ter que criar um comitê em cada município, considerando poder público e sociedade civil, conselho. É preciso trazer todo mundo para pensar esses mecanismos que eu estou trazendo aqui. Então, nós falamos dos pontos aqui fundamentais. Um ponto importante nós temos que pensar que esses recursos de forma democrática. Se espaço, por exemplo, já foi atendido como auxílio emergencial, como subsídio emergencial, é isso que está posto na lei, subsídio emergencial, é preciso, por exemplo, nos editais, a gente priorize outras áreas que não foram atendidas, por exemplo. Isso é fundamental, porque nós estamos falando de uma lei que precisa chegar na cadeia como um todo. Como fala inicial, eu acho que eu já falei lá não sei quantos minutos, eu vou encerrar por aqui e a gente volta a fazer o bate-papo e, de repente, pegar mais a fundo esses itens, cadastro, lei autorizativa, comitê, né, compra de ativos, editais e auxílios emergencial e subsídio emergencial, e um pouco destrinchar um pouco mais, e aí eu passo para a gente dar continuidade no nosso papo. Obrigado. Isabela, seu áudio, você fechou ele aí, eu estou tentando abrir, mas não estou conseguindo. Mas aqui em casa é super barulhento, e aí eu não queria também atrapalhar a fala do André, que foi extremamente importante aí. Pontua muitas coisas necessárias de serem ditas. Sobretudo, André, quando você fala da questão de que as prefeituras municipais vão ter que optar ou pelo decreto de suplementação, né, ou elas vão ter que conversar com as suas câmaras para poder fazer com que haja uma lei aprovada do município para viabilizar o recurso. Eu acredito que seja até mais fácil fazer esse caminho com a Câmara, porque vários dos vereadores já estão acompanhando e a gente está forçando para que acompanhem mesmo, para que saibam o que está acontecendo. Inclusive, quando foi o momento da articulação com o Congresso, com Câmara dos Deputados e Senado, a gente também pediu muito esse auxílio dos vereadores locais para que eles conversassem com as suas bases e, dessa maneira, tivemos que explicar o que era a Lei Aldir Blanc, quem ela beneficia, e agora a gente vai ter que acionar de novo para tentar ver quem é que consegue conversar ali perto do presidente e
lutar pela sanção plena, né, para que não haja veto em nenhuma das cláusulas, nenhum dos incisos, para que passe, inclusive, algumas das alterações que, acho que uma das... engasguei, gente. Uma das partes mais importantes, presta uma aguinha aqui, é muita live. Uma das partes mais importantes desse processo todo foi o processo. A gente conseguiu juntar uma galera que há muito tempo corria cada um atrás dos seus problemas e não se falava. E eu não falo só dos secretários, dirigentes de cultura, mas dos coletivos que estavam trabalhando para sobreviver, dos conselhos de cultura que estavam muito cansados também de trazer pautas e nunca ter orçamento, nunca ter como discutir políticas públicas, porque não tem como viabilizar. Esse é um problema do nosso município, que acho que depois o Flávio pode explanar até melhor, que a gente consegue abertura para o diálogo, mas de que adianta as contributivas do Conselho se a gente não tem como viabilizar políticas públicas indicadas por esse Conselho. Então, quando a gente fala da Lei Aldir Blanc ter sido uma coisa, uma sinergia mesmo de ações suprapartidária, que até o Partido Novo, que no momento de votar na Câmara foi contra, porque estavam extremamente mal informados e dialogando muito pouco, já no Senado corrigiu isso, percebeu que fez feio, e que são eles que são os defensores do emprego e renda, e o quanto o setor gera de economia criativa, e tudo e tal. Então, já estamos correndo tanto num diálogo com o jurídico da prefeitura, para prepará-lo caso a sanção venha, quanto com a Câmara, para que, num segundo momento, eles nos sejam parceiros. E é um ano duro, um ano eleitoral, todo mundo correndo cada um pelo seu, mas acredito que, como essa pauta é maior, ela é suprapartidária, ela é importante para o setor, e o setor não tem partido, não tem que ter nesse momento, a gente tem que, né, pensar que nós estamos viabilizando uma política pública lá da época do Célio e Turino, que foi fundamental nesse processo. É preciso realmente falar na figura do Célio, porque ele viabilizou o diálogo entre partes que a gente não imaginava que sentariam juntas para dialogar. E isso foi feito também por uma série de outras figuras da sociedade civil também, que botaram sentar junto, gente que, a dona da escola fulano de tal, com o coletivo fulano de tal, e essa sinergia produziu a aprovação unânime da lei no Senado, por exemplo. Agora vem a parte mais difícil, como é que descentraliza esse recurso de forma justa, para que nada pare na secretaria, que a coisa caia no fundo e vá direto para o artista. E é essa a correria. É viabilizar um cadastro cultural que seja bem abrangente no sentido de detectar quem é o trabalhador da cultura, não só o artista, mas quem trabalha a cultura em Ribeirão, e estender isso, junto com os outros secretários, para a macro-região, para ver como é que as cidades menores estão fazendo para o recurso chegar também nos seus artistas, nos seus trabalhadores de cultura, nos espaços culturais, sobretudo. Aí a gente se antecipou, porque caso não haja diálogo com o Estado em relação ao Estado ficar com a responsabilidade de pagar a pessoa física, como é que seria isso direto no município? Tudo isso tem que estar pronto para uma negativa do Estado. Nós estamos nos antecipando aqui e delineando isso, mas sem a participação massiva da sociedade civil, sem essa união, sem deixar de lado algumas diferenças agora e juntar todo mundo, a gente não consegue, não. É a força do povo que trouxe isso até aqui. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho, no FLIGSP, nós estamos trabalhando a partir desta lógica. Primeiro, nós precisamos criar comitês regionais, e isso é um elemento importante. O Ney vai falar um pouco da regional que vocês estão trabalhando aí, por uma questão simples. Nós estamos falando de Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas, por exemplo, são estruturas que minimamente têm uma estrutura na sua secretaria. Aqui nós temos um fundo municipal de cultura, certo? Mas nós temos, por exemplo, municípios que não têm um funcionário responsável pela cultura, ok? E esse município também vai receber recurso federal, todos eles vão, ok? E como esse recurso vai ser aplicado? Como esse recurso vai ser aplicado? Por isso, nós estamos pensando regionais, por exemplo, a do Vale do Paraíba, a ideia é abranger todos os municípios. Eu acho que está rolando um barulho danado aqui, eu não sei qual que é. Está ouvindo, não? É o meu? Então, assim, agora parou. Esse município que vai receber esse recurso,
E aqui tem uma informação importante que é assim, a Lei Aldir Blanc trata de uma lei emergencial enquanto durar o decreto de calamidade pública. Todo o recurso dele vai ter que precisar ser aplicado até dia 31 de dezembro, que é quando termina o decreto de calamidade pública, a não ser que ele seja prorrogado. Mas hoje esse é o prazo. Então, assim, esse é um prazo importante. Depois de sancionado, o recurso leva 15 dias para chegar ao município. Nós temos que antecipar, e eu acho que vocês estão fazendo muito bem ao pensar o plano, deixar tudo pronto, cadastro pronto, o plano de aplicação dos recursos, que editais são esses, que espaços são esses. É fundamental isso agora, para agilizar que o recurso chegue na mão de quem precisa, ok? Mas, por exemplo, o município ele tem, no fundo, 60 dias para apresentar o plano de aplicação, depois que chega. E aí, se ele não apresentar esse plano, por exemplo, de aplicação em 60 dias, ou se não usar até dia 31, esse recurso é devolvido ao Estado. Então, assim, o município que não utilizar o recurso, dia 31, a partir do dia 31, tem que retornar ao Estado. Então, imagina que um recurso que poderia chegar e impactar, de fato, a nossa região, nossa localidade, ele tem um prazo determinado para ser usado. Se não for usado, é devolvido. Ok? Isso é uma informação estruturante, fundamental. E aí eu torno a repetir a importância. É preciso pensar esse comitê em cada município para pensar a aplicação. O que é? Que editais são esses? A que se destina? Espaços, qual que é o conceito? A gente está claro, a gente sabe definir o que é espaço, o que não é espaço. Isso é fundamental. Eu acho que, assim, e vamos colocar uma coisa aqui na cabeça. Essa lei é algo extremamente novo. Não aconteceu um movimento como esse no nosso país, mesmo quando os pontos de cultura estavam a todo vapor. Quando os pontos de cultura estavam no auge, foi investido 560 milhões. É basicamente 1/6 do que está sendo investido nessa lei. Isso durante um ano. Nós estamos aqui basicamente em 6 meses para investir 3 bilhões. Isso é um fato inédito na federação. Isso requer de cada um de nós, tanto gestores públicos, quanto conselhos municipais, quanto conselhos, quanto sociedade civil organizada, algo também inédito. Eu tenho discutido muito aqui em São José que eu acho que nós temos que esquecer as outras pautas por horas e focar nesse comitê na pauta Aldir Blanc. Deixa eu puxar uma pergunta. Claro. Puxar até para a gente direcionar mais alguns entendimentos. Já estou coletando aqui algumas perguntas que foram feitas. Enfim, vou começar a dar umas provocadas para alinhar o nosso papo. Primeiro, acho que é legal frisar quais são as necessidades que a cidade tem que cumprir para poder usar esse recurso. E aí, isso vale para Ribeirão Preto, e a gente tem várias outras cidades acompanhando aqui a live. Nós temos muitas cidades menores na nossa região que terão direito a recurso, e aí me preocupa aproveitar a live também para deixar como informação quais são, quando se fala em mecanismos e prazos que têm que ser cumpridos. Alguns já estão sendo colocados, inclusive, aqui compartilhados nos comentários. A gente tem um prazo para a cidade propor como é que vai ser utilizado os recursos, tem um prazo para gasto para utilização que já foi dito até dezembro, mas quais são os mecanismos fundamentais para que a cidade esteja pronta para utilizar o recurso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho crucial um olhar sobre a questão do cadastro. O cadastro ele é uma ferramenta que vai servir para a distribuição, para orientar a distribuição desse recurso, mas ela não pode ser só um cadastro, como é feito em muitas das cidades, só um cadastro que as pessoas vão lá, colocam alguns dados e não gera nenhum tipo de mapeamento. Esse mapeamento do cadastro, ele é importante para que ele funcione como uma busca de quem de fato necessita acessar esse recurso, para que ele chegue de fato em quem precisa, e inclusive tem a ver com uma das perguntas que foi colocada aqui, quando a gente fala aqui no caso da proposta feita por Ribeirão Preto, para uma cota de 3 parcelas de R$5.000 para espaços.
Isso padroniza os espaços da cidade. E a gente tem diferentes realidades, tem espaços que geram uma demanda de recursos maior, outros menos, outros têm possibilidades, muda o cenário de espaço para espaço. Então, quando a gente pensa o cadastro como uma forma de mapeamento, de entender a cidade, entender o que é de fato a cultura da cidade, e aí eu faço um apontamento de que muitas vezes o poder público não compreende de fato o que é a cultura da cidade, fica distante, né, a gente acaba não conseguindo pensar uma utilização desse recurso que vá atingir quem precisa e de forma equilibrada. Por exemplo, esse exemplo que foi colocado é muito pertinente dos espaços, uma padronização não contempla as diferenças na cidade. E aí, já foi colocado pela Isabela a questão do andamento do andamento de uma regulamentação para a utilização desse recurso, mas eu acho importante, Isabela, frisar qual que é a estratégia, não ficou claro para mim, qual que é a estratégia que vai ser utilizada. Se o prefeito ele vai assumir, vai bancar a posição de colocar um decreto para utilizar esse recurso, ou se vai tramitar via Câmara dos Vereadores. Qual que é a estratégia que a Secretaria está utilizando? Porque essa regulamentação ela é extremamente necessária. Acho que para iniciar as perguntas e provocações eu vou por aqui. Eu vou só responder a questão do cadastro cultural, porque vi o Carlos Giroto perguntando, algumas outras pessoas, e é importante, você também levantou essa questão. Nós temos, sim, um cadastro cultural na cidade que está extremamente obsoleto, como o Flávio apontou, e que tem uma linguagem que não dialoga com a realidade atual. Por exemplo, ele não permite que você faça links com redes sociais, a gente pensou na possibilidade de espaço para colocar um portfólio, colocar no cadastro cultural o link para um portfólio, e aí achamos que seria mais fácil, como o próprio Conselho de Cultura nos orientou, fazer o link do próprio cadastro cultural, onde as pessoas já hospedam seus trabalhos, redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim, que seja muito mais prático do que a pessoa ter que colocar tudo aquilo que ela produz novamente dentro do cadastro cultural, e isso ia requerer uma plataforma muito mais ampla, e o nosso TI, como vocês conhecem, tem sido muito lento. Então, a empresa que atende o TI da prefeitura está sendo trabalhoso lidar com eles para atualizar esse cadastro, para fazer a linguagem dele, o layout dele ser mais pertinente, mais próximo do nosso real, da nossa realidade, né? Que ele seja, inclusive, abastecido por itens dentro desse cadastro que dialoguem com o fazer cultural, porque ali tem itens que não contemplam aquilo que a gente faz, a gente não se enxerga ali dentro, a classe não se enxerga ali dentro. Então, são essas melhorias que precisam ser feitas, nós estamos correndo muito com isso. Agora, sobre a articulação, Flávio, eu acho que cabe não só a Secretaria da Cultura, mas a gente tem feito também articulação com a Câmara, acho que a sociedade civil pode se aproximar dos seus vereadores, daqueles com quem dialogam, para conversar sobre isso, para falar da necessidade da gente pensar em aprontar já uma legislação, deixar no forno uma legislação que faça viável a aplicação da Lei Aldir Blanc no município. Conversando na prefeitura, a posição ainda é de esperar pela sanção. Assim que sancionada, a gente consegue pensar num decreto ou abrir o diálogo com a Câmara. Eles vão esperar o momento da sanção. Eu acredito na sanção, sobretudo porque, primeiro, estamos trabalhando muito para isso, sinergicamente. Segundo, fizemos concessões também para a bancada que possivelmente votaria contra, né? Essa coisa de fazê-los entender, por exemplo, que a cultura gospel também faz parte do arcabouço cultural, fazê-los compreender que é preciso investir na diversidade para que nós também possamos investir nas orquestras, fanfarras e outras coisas que eles tomavam por defesa. Então, foi um diálogo muito bem construído, que nós esperamos que resulte numa sanção plena da lei. A luta é essa, e cabe a todos nós, articulados. Acho que a criação desse comitê para juntar a sociedade civil, juntar conselho, juntar espaços culturais, coletivos, é fundamental, e que esse diálogo com a Câmara pode ser feito por todos nós. O vereador está à disposição, ele tem que ser acessível, ele tem que ser acessado, tem que estar por dentro disso tudo. Então, eu sei de alguns que estão acompanhando já, e que nós estamos pedindo a eles não só apoio na articulação da aprovação, mas que fiquem a par para que quando a gente precise deles aqui no município, eles estejam já antenados nisso.
para não ser surpresa para ninguém. O cadastro já está acontecendo, Denis, ele existe, mas nós estamos melhorando ele para que ele tenha, por exemplo, um espaço para espaços culturais mais claro, para que ele seja abrangente para o pessoal trabalhador da cultura, que não é necessariamente artista, né? Então, o montador, o cenotécnico, o iluminador, quem trabalha nos bastidores também tem um espaço nesse cadastro. Isso a gente ainda não tem. E a maioria dos municípios também não, está todo mundo correndo para inserir isso. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. Assim, gente, uma coisa nós temos que ter claro, assim, não existe uma receita pronta. Isso tudo, a lei trouxe uma urgência de criação, nós precisamos criar isso tudo, saca? E criar isso tudo num tempo muito curto, por isso, assim, não dá para o poder público criar uma narrativa e a sociedade civil criar outra, porque isso vai fazer com que a gente perca tempo para ajustar os diálogos. É preciso ter um lugar onde a gente cria uma narrativa única. Esse eu acho que é fundamental, por isso eu defendo muito a ideia da criação desses comitês, juntando todo mundo para construir o que precisa ser construído. Você falou muito da questão dos prazos. A questão dos prazos, a lei determina lá, são 15 dias para chegar no município, 60 dias para o plano estar pronto, por exemplo. O que nós estamos batendo muito firme, já que é uma lei emergencial, nós temos que antecipar o trabalho, que é exatamente isso. O cadastro tem que estar funcionando agora, a gente tem que ter o plano lá, quais editais vão soltar, o que é compra de ativo, se a gente vai conseguir os espaços através do cadastro, vai estar pronto isso, significa, se chegou e está tudo pronto, a gente já sabe para quem tem que definir, qual que é o valor, pode ser feito na semana seguinte. A lei não diz, tem que esperar os 60 dias para começar a distribuir. Ela não diz isso, mas tem coisas, por exemplo, que nós vamos ter que seguir algum rito. Por exemplo, edital. Edital é concorrência, é concurso. Certo? Então, o edital vai ter que ter um prazo de inscrição, vai ter que ter lá as propostas, e aí vão ter que escolher as propostas a serem contempladas. Isso requer um prazo. Eu acho que isso tudo pode ser discutido no comitê, entendeu? É preciso ter noção do plano como todo, sabe? O que é auxílio a espaços, o que é recurso emergencial, e o que são editais e compra de ativos. Depois de ter isso tudo, a gente vai conseguir estabelecer os prazos. Então, o edital vai ter que ser os 45 dias. Ah, não, dá para encurtar isso, e isso vai ter que ser garantido na lei de regulamentação na Câmara. Lembrando que nós estamos em período de pandemia. Isso nos dá alguma flexibilidade, mas tem que ter uma lei autorizativa, não dá para sair fazendo. Tipo assim, não é por vontade própria, falar assim, ok, vamos fazer em 2 dias. Não, é preciso ter uma lei autorizativa. Ok? Então, em relação à questão dos prazos, está um pouco na compreensão do próprio comitê para definir isso. Não sei se eu respondi exatamente. Nós estamos acelerando muito essa questão do cadastro cultural, porque ele está vigente, ele está funcionando, mas a gente acredita que ele tem que ter uma linguagem mais próxima e mais fácil. Então, apesar dele estar funcionando, a gente quer melhorar ele ainda no ar, colocar no ar essas mudanças quanto antes. A ideia dos prazos... Desculpa, Isabela, continua. Não, pode falar, André. É que você falou, eu acho que tem um elemento aqui também que a gente tem discutido muito, que é a questão da busca ativa. Isso é um elemento que precisa ter muito claro. O que é a busca ativa? É justamente, nós temos que reconhecer que tem uma série de trabalhadores da cultura que não estão em cadastro nenhum, que talvez não tenha nem acesso à internet para fazer o cadastro digital. Quanto comitê, nós vamos ter que saber como chegar nessas pessoas. Talvez tenha que imprimir fichas, por exemplo, e chegar, sei lá, num quilombo, por exemplo. Ou tentar identificar onde esses trabalhadores, onde esses espaços estão, e falar, olha, vocês têm que se cadastrar, porque vocês podem acessar esse recurso. Isso é um trabalho que o Conselho, que a Secretaria de Cultura, que a sociedade civil vai ter que fazer junto, que é a questão da busca ativa, tá? Esse eu acho que é um elemento fundamental. Só o cadastro digital não vai dar conta, porque aquela pessoa que está excluída, porque a gente estava falando um pouco antes aqui, não é todo mundo que tem acesso à internet, sabe? Nós não temos uma internet gratuita para todo mundo. Sim. Então, como nós vamos alcançar, né? Desculpa, Isabela, passo para você. Eu tive uma dúvida aí, uma pergunta que... Pode comentar ela, Flávio? Ou você vai falar? Por favor.
Não, por sobre favor. a questão do TI, que eu acabei de registrar a minha reclamação aqui, o tempo que está demorando, né, para a gente conseguir atualizar e tornar esse cadastro mais acessível, mais interessante do ponto de vista visual também. A empresa de TI nos atende, o problema é que o atendimento é muito moroso, então nós estamos fazendo as melhorias por nós mesmos, e botar isso no ar é um tanto demorado, porque nós dependemos deles. Então, esperar prazo, ligar intermitentemente, as pessoas estão todas em home office, está sendo complicado, aqui na cidade está sendo bem complicado, mas nós estamos contornando isso. A questão dos prazos é uma sugestão, e ela tem que ser discutida exatamente nesse comitê, junto com o conselho, que fossem atendidos em primeira mão, quando o recurso vier, porque eu já estou otimista que ele virá, os trabalhadores da cultura em atendimento direto, né, aqueles que não receberam auxílio emergencial do governo federal, que estarão cadastrados, e nós temos que fazer essa busca ativa para que o cadastro esteja bem rico de muitas pessoas, e que pelo menos um bom número delas seja contemplado diretamente, que o repasse seja feito e já feito diretamente, como foi, mais ou menos, como foram R$600 de auxílio emergencial do governo federal. Depois, os espaços culturais nessa mesma leva, que os espaços sejam auxiliados quanto antes, porque alguns estão em risco de fecharem suas portas, né, estão fechados, estão sem poder atender público, e isso é muito oneroso. E, por último, seria pensar esses editais, e nós temos um histórico aqui complicadíssimo, e eu tenho que admitir isso enquanto secretária, nós tivemos uma dificuldade danada de fazer um edital acessível, porque todas as indicativas, todas as contribuições que o Conselho nos trouxe, que a sociedade civil, através do Conselho, nos trouxe, para fazer um edital extremamente democrático e acessível, nós não conseguimos viabilizá-las. Ou o jurídico entendia o edital como um processo de contratação, ou ele entendia isso como um concurso público, e não havia um entendimento jurídico de que nós precisávamos tratar dessa questão como uma questão emergencial, que a coisa tinha que ser mais fácil, mais acessível. Então, ele saiu, em Ribeirão Preto, como um modelo de processo de compra, como se a Prefeitura Municipal estivesse comprando dos trabalhadores da cultura suas apresentações, suas lives. Isso, para alguns, foi extremamente complicado, o tanto de documentos que é pedido num processo como esse. Então, as próximas, a gente precisaria de tempo para fazer editais que não fossem tão burocráticos. E a gente entende que se até o dia 31 de dezembro esse recurso puder ser pago, né, ele entra ainda no auxílio emergencial até 31 de dezembro, que esses editais pudessem ser feitos da maneira que a classe artística indicar, e, portanto, com aquele prazo de recurso, os 90 dias requistos pela 8666, que são aqueles dos quais a gente não consegue escapar. Então, seria mais ou menos o que aqui em Ribeirão foi o PIC, que foi um edital que funcionou muito bem, na gestão da secretária Adriana Silva, que foi exatamente a gestão também que colocou Ribeirão Preto, André, nessa situação de ter conselho, ter fundo municipal e ter um plano municipal que os próximos secretários têm para seguir, né, e tentar cumprir dentro dos mínimos recursos que a pasta agora possui. Posso colocar algumas coisas? Claro. Queria já repassar na sequência algumas perguntas e 2 pontos para a gente abordar, mas antes eu queria fazer uma fala que cabe a Ribeirão e acho que cabe uma visão pessoal sobre a atuação dos departamentos, secretarias de cultura, e eu acho que cabe a Ribeirão uma preocupação com Ribeirão e com todas as cidades que estiverem ouvindo, assistindo a live, e que os movimentos de cultura dessas cidades se preparem para isso. Eu observo que, na maioria das vezes, ao pensar a gestão pública para a cultura, é um funcionamento quase como de apagar fogo. As coisas acontecem e a gente sai correndo, o poder público, o órgão público sai correndo para realizar. Então, às vezes, os eventos que são programados, tem casos de eventos que são do calendário da cidade, eles são organizados em cima da hora. Eu sinto um pouco de falta de se pensar um planejamento quando está se falando de gestão pública de cultura. Nesse sentido, me preocupa a gente imaginar que a gente ainda tem um período de sanção que é curto, que é logo, e aí tem um período de 60 dias para tramitar coisas dentro do poder público, é um tempo curto. Já foi feito, inclusive, uma colocação aqui nos comentários, se isso é tempo suficiente para tramitar um projeto de lei junto à Câmara. E aí me preocupa se há um pensamento de planejamento para
tudo isso que está sendo discutido e para a utilização desse recurso. Por quê? Porque a gente não pode jogar, eu penso que a gente não pode jogar nenhum dia fora desses prazos. A gente está falando de uma lei emergencial, que é para socorrer trabalhadores que já estão há 3 meses parados. Então, quanto antes esses recursos chegarem nos espaços, a gente já tem espaços em Ribeirão se organizando para um possível fechamento. Quanto antes esses recursos chegarem na mão de trabalhadores, que a gente já tem muitos trabalhadores que estão há 3 meses parados, a gente não pode perder tempo. Então, eu provoco essa reflexão de gestores e dos movimentos para pressionar seus gestores em todas as cidades de que tem que se pensar um planejamento para a utilização desse recurso, pensar antes, não pode ser um ato de apagar o fogo, tem que se pensar antes e para ontem. E aí é apagar o fogo por uma questão de pandemia, de emergência de pandemia. Isso é um comentário que eu queria deixar como uma provocação para as cidades, e já trazer algumas perguntas, somar algumas perguntas que foram feitas no sentido para esclarecer algumas dúvidas, no sentido de quem é que pode participar. Por exemplo, perguntas estão sendo feitas, esse recurso ele é acumulativo? Quem já recebeu outro recurso federal pode receber também? Se não, quais são os outros impedimentos de participação? No recurso federal, no auxílio emergencial que o governo já lançou, tinha alguns impedimentos, e no edital municipal nosso também tinha alguns impedimentos para quem tem carteira assinada, se não me engano, algumas questões nesse sentido. No caso dos arte-educadores, tem muitos casos de pessoas que dão aulas em escolas e tem carteira assinada por 3, 4 aulas que dão na semana, que o que recebem por isso não garantem a subsistência se dá por um acúmulo de outras receitas, mas a carteira assinada impediu, por exemplo, a participação no edital municipal. Impediria a participação nesse? Quem recebeu os outros R$600, as 3 de 600, não poderia participar desse? Outra pergunta que foi colocada, e que aí eu deixo para vocês compartilharem a partir das discussões que aconteceram para a elaboração da lei. Qual é a melhor forma de repasse? A Isabela falou sobre repasse direto. Isso é praticável para a gestão pública? É possível, por exemplo, através de um cadastro, você elencar quem serão as pessoas que podem ser atendidas por esse recurso e fazer um repasse direto, sem nenhum tipo de tramitação burocrática? Isso é possível? Quem são, então, a pergunta é quem são as pessoas que de fato podem acessar esse recurso? Quais são os impedimentos que as pessoas têm que compreender que vai acontecer e vai impedir algumas participações? E qual é a melhor forma, vocês acham, de chegar esse recurso direto em quem está precisando? Na sequência, eu já vou puxar esse assunto dos comitês, do comitê municipal, que a gente já coloca o Ney para falar sobre o que está sendo organizado no Estado. Ele está entre alguns representantes de Ribeirão Preto, da Regional de Ribeirão Preto, numa articulação estadual, e a gente, na sequência coloca essa pergunta sobre a participação de quem pode, e na sequência a gente fala dos comitês, pode ser? Então vamos lá. Quem pode participar? É cumulativo ou não? Não é cumulativo, né? O que a lei determina se você já recebeu o auxílio federal, você não pode receber o auxílio através da Lei Aldir Blanc, porque justamente ele não é cumulativo. Então a primeira questão é essa. O que é necessário para acessar esse recurso de pessoa física através da Lei Aldir Blanc? É a mesma regra do federal. Então, assim, e aí tem coisas que são questionáveis, mas que não foi possível alterar. Por exemplo, quem recebeu mais de 28.566, que foi tributado no imposto de renda em 2018, não é 2019, 2018. Se foi tributado no imposto de renda, não pode receber esse auxílio, porque não pode nem no federal, nem na Aldir Blanc. Recebe algum tipo de auxílio do governo, aposentadoria, tem uma renda lá de R$600 para as pessoas que não conseguirem se aposentar. Quem recebe isso também não pode, ok? Então, assim, eu preciso ver se eu consigo receber o auxílio emergencial federal. Se eu não puder, tiver algum impedimento, também esse impedimento se aplica exatamente ao auxílio emergencial da Aldir Blanc, ok? Isso é algo importante, assim, a observar.
Inclusive porque isso pode gerar uma confusão muito grande, né? Porque eu concordo plenamente com o que você traz, que é assim, a minha renda é composta de uma série de coisas e eu estou impedido. Concordo. Imagine você que, por exemplo, você participou de um projeto que você ganhava tipo R$ 3.000 durante 2018 e você foi tributado. Só que em 2019 você não ganhou nada. 2020 você está sem renda nenhuma, mas você está impedido, segundo as regras estabelecidas para o auxílio emergencial. Então, essa é a primeira questão que se coloca. A Lei Aldir Blanc trata dessas categorias todas, auxílio emergencial, a pessoa física, subsídios, isso daí nós estamos falando que pode ser repasse direto, ok? Porque qual que é a lógica? É a mesma lógica do que foi feito na federação. Se estabeleceu o critério, quem podia receber auxílio emergencial, atendeu esse critério, recebe. Ou seja, não é um processo de seleção. Ele deve ser estendido a todo mundo. E tem os editais. Os editais, aí sim, tem que estabelecer os prazos. De preferência, tem que questionar se ele se encaixa na 8666 por estar no auxílio emergencial. Mas ele, basicamente, tem que ter um período de inscrição, processo de seleção, comissão e tudo mais. Então, basicamente, a Lei Aldir Blanc vai tratar de ambas as coisas. Repasse direto e editais. Ok? Agora, o trabalho esse comitê vai ter que dizer exatamente, porque a Aldir Blanc fala uma outra coisa também que é importante, que é assim, até 80% é para auxílio e subsídio a espaços. Até 80%. Por que se criou esse mecanismo? Por uma questão simples. Vai ter município que não vai utilizar os 80% para atender essa necessidade. Então, fica uma brecha que, uma vez que cumprida a necessidade de espaços e municípios sobre recurso, isso pode ser acrescentado aos, no mínimo, 20% para editais e aquisição de ativos. Para que não sobre dinheiro, tem que ser devolvido, entendeu? É por isso que foi criado o mecanismo. Então, assim, atende-se à necessidade desse auxílio e subsídio, e se sobrar dinheiro, aumenta-se os 20%. Por isso, lá, no mínimo, 20% para dar a possibilidade de colocar isso. Eu acho que o elemento fundamental aqui, e que nós temos que trabalhar muito firmemente, talvez acessando os vereadores, os deputados próximos a gente, nós precisamos pressionar a Secretaria Estadual de Cultura para pactuar com os municípios, para que justamente desafogue os municípios. Isso por duas questões. Uma se eu sei que eu tenho que investir o meu recurso em espaços e editais, ok, eu já me desafogo. No caso de vocês estão falando de 1.800.000. Isso é um valor significativo, entendeu? Porque o Estado vai assumir as pessoas. E é mais fácil para o Estado ter essa coisa. Essa aqui já recebeu na federação. Cada município vai ser um terror. Como é que eu vou aferir isso? Saber se o cara recebeu ou não recebeu. Você entendeu? Isso é importante. E a outra se o município assume espaços e pessoas, vai sobrar o quê para o Estado? Então, assim, a gente precisa pactuar, o Estado dizer assim, eu assumo, mesmo que o Estado diga, eu assumo os espaços, ok. A gente fica só com as pessoas nos municípios. O que está sendo construído é que ele assuma as pessoas, ok? Então, é um pouco isso. Quando entrar em comitê, a gente fala um pouco mais. Flávio, eu posso comentar a tua fala? Acho que o André super explicou aí o que era mais necessário a gente saber, está super bem claro que a quem se destina a lei, né? Eu acho que é válido dizer que quando a Jandira Fegali e o Célio fizeram um trabalho amplo de escuta no Brasil inteiro, o que se tentou fazer foi atender o máximo de pessoas e espaços, sem excluir nada nem ninguém, a coisa mais democrática possível, mais ampla possível. Agora, na hora de direcionar, a gente ficou por muito tempo, lembro em vários grupos, no entendimento do que era espaço cultural, no entendimento de como seria a pactuação com o Estado. Então, nós nos antecipamos aqui, porque nós não sabemos, primeiro, se vai dar certo essa tratativa com o Estado. Eu acredito que sim, porque o Estado quer ter participação. Ele quer ser intermediador desse recurso, tem os interesses de ser. Agora, como é que vai ficar essa divisão?
Se ela não ocorrer, a gente já tem o plano, já tem o planejamento, mas isso precisa ser discutido com o Conselho e Sociedade Civil, que é um planejamento proposto pela Secretaria, mas não vai ser construído só por ela. Ou a gente tem essa sinergia, ou a gente não atende todo mundo. Precisa acontecer. Que é, no caso de o Estado não sinalizar que vai nos ajudar nessa regulamentação, que então a gente consiga atender, primeiro, o repasse direto dos trabalhadores da cultura e dos espaços culturais, e depois formular editais que sejam acessíveis, que não excluam, que não sejam excludentes do ponto de vista, inclusive pensando nisso que o Flávio já pontuou, que você também já trouxe, de mapear as pessoas que fazem cultura, os trabalhadores da cultura que não constam em cadastro, e também não sabem que existe um. Como é que a gente chega neles? Como é que a gente pulveriza essa ideia de que o cadastro cultural está ativo, e ele está sendo melhorado, e precisa estar nele para estar no radar da Secretaria da Cultura. Aí, sobre planejamento, Flávio, você tem toda a razão. Faz anos que eu estou ligada à Secretaria da Cultura, sem ser secretária, trabalhando indiretamente, trabalhando em centros culturais. Existe um planejamento e existe um plano municipal de cultura a ser cumprido. Só que, além desse plano municipal e desse planejamento anual e plurianual, é só incêndio para apagar. Então, tem uma demanda que é de coisas que vão chegando, e você também precisa dar atenção e atender na medida do possível, e a outra é manejar a pobreza. Com esse mínimo recurso que tem, eu pago a folha, ou eu faço evento, ou eu aplico em projetos culturais, eu vou fazer um edital, a quem, de que maneira, se não pode pactuar edital. Então, essa dificuldade é sempre. Eu vejo na Lei Aldir Blanc uma possibilidade muito grande da gente transcender isso, exatamente como o André pontuou, e é importantíssimo lembrar isso. Assim como o SUS está para a saúde, o Sistema Nacional de Cultura está para a cultura. É o que tem para nos salvar. Se a gente consegue viabilizar esse recurso de repasse fundo a fundo, se isso acontece pela primeira vez na história e passa a acontecer, independente de ter Ministério da Cultura, ou de estar numa FRIAS, ou de estar em outra situação qualquer em âmbito federal, a gente consegue viabilizar recurso para a cultura que venha para os fazedores de cultura diretamente. A secretaria passa a ser um mero órgão intermediador, e que ela não seja um órgão que para esse recurso, porque ele não pode ser aplicado em próprios públicos, ele não pode ser aplicado naquilo que a secretaria, nos eventos da prefeitura, não é para isso que ele vem para socorrer o trabalhador da cultura, espaço cultural independente. Então, a princípio, tinha alguns secretários que defenderam, no início de tudo, mas os nossos teatros também estão precisando de recursos, nossos espaços públicos também estão, não é para isso. Para espaço público, vai lá pleitear a sua emenda, vai correr atrás de recursos de fundo de financiamento, vai atrás, porque também da fonte 1 não vem. Nós estamos reformando vários aqui, de ter ido atrás de recurso externo, porque do município mesmo não tem, de fonte 1 não tem. Então, existe um planejamento, a gente não consegue cumpri-lo por falta de recurso, por falta de pessoal também. Estamos trabalhando com poucas pessoas e muita coisa para ser feita. São vários impedimentos aí. Tem algumas colocações, perguntas aqui, que falam a respeito de mecanismos outros possíveis para chegar ao recurso. Nem vou colocar isso como uma pergunta agora, para a gente entrar no comitê, mas uma impressão de que acho que eu sei que tem muita dificuldade hoje em dia para gestão, para administração pública, é muito difícil tramitar de forma desburocratizada esses acessos a recurso, mas é necessário para o funcionamento da Lei Aldir Blanc, o que está chegando a Ribeirão Preto e nas cidades, é necessário um exagero de criatividade para buscar alternativas. E aí foi colocado aqui pelo Caio, questão de prêmios, concursos. Eu acho que o André levantou um ponto que é muito interessante, que é a questão dos ativos, que talvez aí abra brecha para as secretarias pensarem em outros mecanismos, porque às vezes você consegue a futura. Peraí, só um minutinho, Flávio. Para mim tá travando, deixa eu só perguntar para todo mundo. De acessar esse recurso. Flávio. Mas eu vou seguir adiante. Flávio, você está me ouvindo? No papo, vem falando também de uma articulação no estado de São Paulo. Eu vou
Eu vou parar aqui com o Flávio, porque ele não está me ouvindo, mas eu acredito que ele ia chamar o Ney, né, para contribuir agora no bate-papo, que ele está aqui aguardando. Eu vou chamar, Ney. Desculpa, tá, Flávio? É que você não estava me ouvindo, eu vou adicionar. Tudo bem, Ney? Tudo bem, boa noite. Tudo certo? Boa noite, tudo certo. Deixa eu voltar o Flávio para ver se ele puxar alguma coisa com você. Vamos ver se o áudio dele retornou, tá? Tá certo, agora. Olha, que engraçado. Para mim aparece a imagem dele aqui, mas o áudio não tá vindo. Então, acho que eu vou deixar você falar um pouquinho e daqui a pouco ele retorna. Tá certo, então. Minha fala vai ser bem breve, né? Vai ser a respeito da articulação regional. Antes eu queria me apresentar, eu sou de Pradópolis, né? Atuo aqui no município como produtor cultural, artista, né? E nesse momento a minha fala representa o Fórum Pro Cultura da região metropolitana de Ribeirão Preto, né? O fórum, o nosso fórum, né? O Fórum Pro Cultura, ele tem acompanhado as articulações do FLIGSP, como bem explanou as ações que o FLIGSP tem feito em relação ao acompanhamento da Lei Aldir Blanc. Então o fórum está conectado ao FLIGSP nesse sentido. E a gente, o fórum, ele tem, junto ao FLIGSP, tem encabeçado, buscado maneiras de articular a regional, né, no sentido de se criar um comitê regional para acompanhamento da lei, né? Nesse sentido, a minha fala ela vem para fazer uma chamada ampla, né, aproveitando o espaço, né, que tem vários municípios acompanhando a live, né? Foi uma divulgação bem expressiva, bastante companheiros e companheiras acompanhando. Venho para convidar todos, né, para se aproximar das articulações do fórum, né, já que nós estamos nesse momento de debate, de construção do comitê regional. A gente percebe que na nossa região tem muitos grupos articulados, conectados, sintonizados ao debate sobre cultura, né, sobre as políticas culturais, né? Como exemplo, eu dou aqui a rede, um grupo que tem chamado Rede Regional de Cultura, né? Esse grupo ele conecta várias cidades da região. Tem um grupo também que foi muito importante, né, principalmente nesse período que a cultura foi tão atacada, né, tão criminalizada, que é o Arte contra a Barbárie. Embora se articulou em Ribeirão, ele acolheu também muitas cidades, né, da nossa região. Tem grupos também que estão se articulando nas localidades. Aqui em Pradópolis, por exemplo, nós estamos com a Frente Comunitária de Cultura, né, é um grupo que busca conectar, dialogar, né, sobre as questões culturais aqui da localidade. Então a gente percebe que tem muitos grupos, mas só que nós estamos pulverizados, né? Então o intuito, né, a maior participação, o maior motivo de eu participar dessa live é no sentido de convidar a todos esses movimentos, esses e outros tantos que estão aí na região se articulando, trabalhando firmemente, a converger para o fórum, né, onde a gente vai discutir a criação do comitê regional, né, e esse comitê regional ele vai trabalhar articulado a um comitê estadual que está sendo criado também, né, e que esse espaço que a gente está criando, que ele seja um espaço de fluxo, né, um canal entre as articulações do Estado e os municípios, né. Então é muito importante a mobilização de todos. Nesse momento, nesse exato momento, companheiros e companheiras do fórum estão colocando o link do grupo que a gente criou no WhatsApp do Fórum Pro Cultura da Região Metropolitana, aí no chat. Então, procure no chat que vai ter o link para poder acessar. A gente busca muito uma diversidade da região, né, para que tenha representatividade, né, de diferentes municípios, né, para que a gente consiga construir da maneira mais saudável, mais representativa possível esse comitê regional, né? Eu acho que no mais é isso que eu vim trazer, mas estou aí à disposição para qualquer pergunta, né? Vou continuar por aqui, retorno a palavra ao Flávio. Então, nós do Fórum Pro Cultura aguarda vocês aí, representantes de cada cidade, a entrarem se conectarem, entrarem em contato com o Fórum. Só uma informação que eu ia esquecendo, também nós temos uma página no Facebook, né, Fórum Pro Cultura da Região Metropolitana de Ribeirão Preto,
Lá também dá para entrar em contato com a gente, né, pelo direct, a gente passa as informações, inclui no grupo de discussão, enfim, é isso. Retorno a palavra ao Flávio e agradeço imensamente o espaço. Eu adorei que você falou sobre isso, de colocar o link no chat. Eu estou falando aqui o tempo todo sobre isso. Aproveitar que a gente está em um grande número aqui, para que todo mundo coloque seus links, seus canais no YouTube, até para que a gente consiga se enriquecer com o conteúdo que vocês estão fazendo, mas também para que possa apoiar. A gente sabe que os canais aí no YouTube, acima de 1.000, começa a monetizar. Então, assim, se cada um aqui tiver, né, conectado com o outro, com o que o outro está fazendo, tudo isso são algoritmos, é uma ótima forma da gente se articular e se manter vivos aí online. Legal, a Dalit já colocou um link ali nos comentários para participar do grupo do Fórum Regional da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, que é o que está representando aqui a nossa região nessa articulação estadual. E eu queria puxar esse assunto, quando, André, você fala a respeito dos comitês, pensar o comitê municipal. Ribeirão Preto é uma cidade que tem Conselho de Cultura, que está num momento, inclusive, de transição de gestão. A gente está aí, inclusive, discutindo como organizar uma eleição online, porque já está nesse momento de mudar a gestão do Conselho. Mas, mesmo para Ribeirão, dá para se pensar um comitê, eu acredito, dá para pensar um comitê para além do Conselho, um comitê que envolva Conselho, Secretaria e outras instâncias da representação da sociedade civil. E aí, essa discussão eu acho interessante também, porque tem muitas cidades aqui na nossa região que não têm conselhos, estão construindo conselhos, mesmo Pradópolis, a cidade do Ney, acabou de estruturar um conselho, e como é que essas cidades atuariam nessa participação para a construção da aplicação da lei sem a existência de um conselho. Então, a ideia do comitê é importante, a ideia do comitê municipal. E aí a gente cria uma rede no Estado com todas as instâncias, comitês municipais, comitê estadual, comitês regionais, e isso é importante, inclusive, para articulações futuras. Mas eu queria ouvir uma impressão sua a respeito desses comitês, dentro das discussões que você vem participando nas outras lives, como você entende que seria o processo ideal para isso, o que você deixa de indicações para a construção dessa representação no município? Eu acho que esse é um ponto crucial, porque ele é estruturante, né, para o plano, para essa lei e tudo mais. Independente da cidade que tenha conselho, eu acho que seria salutar pensar esse comitê, considerando o conselho, sim, considerando o setor público, considerando as organizações da sociedade civil, isso é fundamental. Eu acho que o Ney fez uma fala muito clara a respeito do comitê regional, né, e do estadual. É importante dizer que o estadual ele é construído da seguinte forma, com gestores públicos, a própria Isabela faz parte do comitê estadual, né, das entidades representantes de classe, como as cooperativas, os sindicatos e tudo mais, e a sociedade civil organizada em movimentos. E aí, no nosso caso lá do FLIGSP, nós optamos por pensar regionalmente, por isso a criação desses comitês regionais, que no caso de Ribeirão Preto, o Ney já colocou muito bem, ok? E queria também dizer que também foi construído um comitê nacional, né, que inclusive agora às 20 horas vai ter uma reunião, vou sair daqui direto para a reunião do Comitê Nacional, que reúne conselhos estaduais de cultura, que reúne entidades gestoras dos dirigentes de cultura, entidades dos dirigentes de cultura e movimentos e comitês nos estados que não têm o conselho. E nós optamos por criar um comitê no estado de São Paulo, justamente porque o conselho que nós temos é o conselho que se reúne com o Dória lá, que é basicamente da capital. Por isso nós optamos em criar um comitê, que além das instituições, dos fóruns de dirigentes e dos movimentos, a gente agora está trazendo alguns deputados, a Comissão e Cultura da Alesp, para legitimar esse comitê, para que ele não seja um comitê que fale sozinho. Ok? Então, assim, eu acho que essa organização ela vai ser fundamental. E ela, de certa forma, por que um comitê regional é fundamental? Justamente para aquelas cidades que estão menos estruturadas, ela pode ser um lugar onde nós vamos trocar ideias. Ribeirão Preto está construindo a partir desse lugar.
Então, Brasópolis, como vocês colocaram, de repente não está, mas ele pode se estruturar a partir do exemplo do outro. Esse comitê regional ele vai ser fundamental para alimentar localmente o município, entendeu? É essa a importância. E como ele está ligado a um nacional, a um estadual, a um regional e ao municipal, basicamente, essa é a estrutura que a gente pensou quando estávamos na comissão para a elaboração do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo. Nós pensamos um conselho. Era um conselho que trabalhava com câmaras regionais, entendeu? Então, assim, cada município mandava representante para a Câmara Regional e a Câmara Regional escolhia um representante para o Conselho Estadual. Infelizmente, ele não foi criado dessa forma. Mas ele seria, basicamente, esse trânsito que nós estamos falando. Um diálogo que acontece no município, alimenta a regional, alimenta o estadual, essa informação volta para a regional e chega no município. Isso, na verdade, é a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, que nós tanto sonhamos e, infelizmente, perdeu força. Basicamente, a gente está seguindo a lógica que deveria estar todo vapor. Percebam a oportunidade que a Lei Aldir Blanc está trazendo para a gente, que é de estruturar aquilo que nós vamos lutando para estruturar há mais de uma década. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Então, eu defendo, tenho feito essa defesa, que é fundamental cada cidade ter o seu comitê gestor dos recursos da Lei Aldir Blanc e que ele possa permanecer para além da Lei Aldir Blanc. Você está falando em questão de Ribeirão Preto, eu acho que você já traz um panorama que justifica a criação desse comitê. Nós temos um conselho que está em processo de finalização do mandato, nós temos um mandato que está também se encerrando em dezembro, e talvez esse comitê ele seja até fundamental para ajudar na transição para a próxima gestão, para o próximo conselho, entendeu? Pensem para além da Aldir Blanc, pensem que depois da Aldir Blanc ele pode continuar reunido para ajudar a transição para a próxima gestão, para o próximo conselho. Nesse sentido, eu acho que ele é fundamental. Não sei se eu respondi, ou mais confundi, como diria o Tom Zé, entendeu? Isabela, quer fazer alguma fala nesse sentido? Não, eu me sinto plenamente contemplada na fala do André, acho que esse comitê, eu queria também agradecer o Ney e a articulação que eles têm feito, porque é incrível o que se conseguiu em tão pouco tempo. Né? Eu achei que você era de Ribeirão, Ney, não sabia que você era de Pradópolis, porque te vejo atuando, achei que você era daqui também, mas estamos todo mundo junto, né? Na mesma macro-região, com uma situação bem semelhante. Talvez as cidades que não tenham conselho ainda estejam tão desprovidas de recursos quanto as que têm, então, isso foi pensado também, né, o André deve lembrar, o Flávio participou disso também, acho que nem acompanhou. Quando a lei estava sendo elaborada, a primeira coisa que a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que cuida sobretudo dos municípios menores, aqueles que têm menos pessoas, né, como é que seria a participação deles na Lei Aldir Blanc? Como é que chegaria o recurso para um município que, por exemplo, não tem uma Secretaria de Cultura? Isso cai no fundo da prefeitura e vira o quê? Né? Como é que ele vai ser gerido? Como é que a gente faz a sociedade civil saber que tem esse recurso? Então, acho que essa sinergia entre os comitês formados por a sociedade civil, por quem está em cargo de gestão, por todo mundo junto, conseguiu suprir essas dúvidas, né? Está conseguindo, porque é novo para nós também, é novo para todo mundo. Nós estamos no meio do processo, participando dele. Primeiro, a gente nem acreditava que a lei fosse ser aprovada na Câmara, no Senado, isso era tudo atirar no escuro, tentar fazer articulações, conversar com quem fosse, né, para trazer isso à realidade. A hora que a coisa se deu mesmo, foi aquele intuito da comemoração, de juntar todo mundo de novo numa grande live nacional para comemorar, e aí depois, e agora, José? E como é que esse recurso chega na ponta? Como é que ele vai chegar nos espaços culturais? Aí começou mais uma maratona de tentativa de articulação, e aí tem essa questão que perpassa o Conselho Estadual, que não representa as classes, é um conselho nomeado, não é um conselho votado pela sociedade civil, ou escolhido pela sociedade civil, indicado. Não, ele vem de cima para baixo, então ele tem uma outra estrutura que não dialoga com a necessidade da base. E aí a gente percebe também, os gestores públicos percebem o quanto estão distantes do diálogo com a base, né? O quanto essa falta de recurso
E essa falta de possibilidade de atender foi enfraquecendo a luta das bases culturais e fazendo as reivindicações se esvaziarem, porque também a gente cansa, eu fui conselheira também, a gente sabe como é. Você luta, luta, luta para instituir um fundo municipal de cultura tal qual a lei nacional, assim, prescreve. Chega no município, o jurídico não passa. Você luta para fazer um edital, chega no município, o jurídico não passa. Então, a nossa preocupação primeva foi como é que nós vamos contornar esse jurídico que não compreende dos nossos fazeres. A primeira coisa foi envolver os jurídicos. Participem, por favor, ouçam essas lives, estejam conosco, e essa sinergia está acontecendo. Então, a minha esperança grandiosa é que esse comitê se solidifique, porque ninguém faz nada sozinho, nós não vamos conseguir sozinhos. Nem melhorar o cadastro, nem implementar o fundo. O Flávio está ajudando muito, através do conselho, o conselho todo de cultura, ajudando muito para a gente regulamentar esse fundo, que faz tempo que é uma dívida do município para com o setor cultural. Estão conseguindo isso agora. E tudo isso impulsionado pela Lei Aldir Blanc. Então, acho que no meio dessa coisa terrível que foi o Covid-19, no sentido de parar o setor cultural, foi o primeiro setor que parou, provavelmente é o último que retoma, dificultou tudo que a gente faz, deixou um monte de trabalhadores em situação de penúria. Ele também deflagrou situações que são fundamentais de serem olhadas, desigualdades que são fundamentais de serem sanadas, trouxe as desigualdades, né, expurgou isso, e agora a gente precisa correr atrás. Inclusão digital é uma delas. Como é que você obriga todo mundo a migrar para a produção virtual, sendo que tem pessoas que sequer conseguem fazer um cadastro cultural porque não tem acesso, ou não tem celular, ou tem que pensar nesses, as políticas públicas são para eles. A questão, o Marquinhos estava falando, eu estava prestando atenção na fala, mas estava anotando aqui, sobre a questão do impedimento dos R$600. Eu concordo com ele pessoalmente, mas lamento dizer que aqui no município a gente conseguiu contornar isso. O edital municipal de emergência cultural conseguiu, depois de muita reivindicação do setor, mostrando que isso era uma incongruência, conseguiu fazer com que as pessoas que tiveram acesso ao auxílio de R$600 do governo federal pudessem também pleitear o edital e ser contemplado por ele. Que a gente entende que o edital era um processo de compra do município, portanto, o município estava adquirindo um bem cultural. Isso não tem nada a ver com receber um subsídio. Nós compramos uma apresentação. Então, dava para receber os R$600 do governo e, ao mesmo tempo, ser contemplado pelo edital. Agora, na questão da Lei Aldir Blanc, como ela é realmente emergencial, ela vem dessa forma, ela vem para auxílio do trabalhador que não tem como trabalhar de outra maneira, não tem como receber. Se ele tem carteira assinada, já não faz sentido. Se ele está com a carteira assinada e está recebendo, deixa de fazer sentido. E isso nós brigamos, já dissemos, enquanto a lei estava sendo elaborada, que não deveria ser assim. Que às vezes as pessoas estão com a carteira assinada, mas estão suspensas de receber o seu salário, estão em casa sem receber, apesar de ter a carteira assinada. Mas foi uma das coisas que a gente nadou e morreu na praia, não conseguimos. Foi briga ferrenha, inclusive da nossa relatora, Jandira Fegali, mas ela não avançou por conta do entendimento jurídico de lá, em âmbito nacional. Eu acho, só acrescentaria a sua fala, Isabela, se você me permite. Eu acho que, assim, nós temos que pensar muito bem, assim, ok, o auxílio lá de R$600, esta pessoa que recebeu do governo do estado em abril, ela está impedida, ok. Mas, por exemplo, nós temos que ser generosos ao pensar os editais, por exemplo, aqueles 20% no mínimo de editais, aquisição de ativos, porque ele, por exemplo, ele não impede que uma pessoa que recebeu o auxílio federal, ele fique impedido de concorrer ao edital, à aquisição de ativos. Então, é preciso pensar o plano, inclusive, considerando essas reivindicações todas, entendeu? É nesse sentido que é um trabalho hercúleo que esse comitê precisa fazer, porque essas reivindicações que a gente traz aqui, que são justas, você percebe? Elas podem, de alguma forma, ser enfrentadas ao pensar a aquisição de ativos e os editais, entendeu? Então, assim, não é que eu não posso acessar nenhum recurso da Aldir Blanc, pode? Não o auxílio a pessoas físicas, porque você já acessou o federal, mas tem um outro ponto que eu consigo, de alguma forma, enfrentar essa questão.
Isso entra naquele ponto que eu coloquei, que é que a gente precisa de um exercício de criatividade, primeiro, para entender qual é o público que a gente está falando na cidade para atingir com essa lei, e segundo, de que outras formas a gente consegue chegar até esse público, incluindo aqueles que estão impedidos por esses pontos que dialogam como, por exemplo, o recurso emergencial que já foi dado. Vocês têm um outro compromisso, uma outra reunião agora, né? Então, eu já vou caminhar para a finalização. Vocês querem fazer mais alguma colocação antes de finalizar? Aproveitar este momento. Tem uma pergunta da Miriam, tem que ser respondida. Certo. Deixa eu Posso? ver aqui. A Miriam pergunta sobre o nosso edital municipal. Quer responder já, Isabela? Claro, rapidão. Quantas pessoas conseguiram ser contempladas pelo edital municipal? Miriam, muito menos do que a gente esperava. Em torno de 30 e poucas pessoas conseguiram entregar seus documentos e serão contempladas pelo edital emergencial de verão. É muito pouco, perto do que a gente esperava. Portanto, agora com o avanço desse diálogo com o jurídico, a gente acredita que dá para soltar um outro edital com o recurso restante. Estamos trabalhando nisso. E precisamos da ajuda de vocês. André? Alguma coisa? Ney? Na verdade, eu acho que, assim, ainda enfrentando essa questão de como fazer chegar o recurso naquelas pessoas que, inclusive, estão impedidas, o próprio espaço, essa organização de espaço, pode ser um mecanismo, entendeu? Por exemplo, existe uma contrapartida que é solicitada dos espaços, que os espaços façam apresentações a escolas públicas ou ofereçam à comunidade apresentações. Quando se pensar esse auxílio ao espaço, você, de alguma forma, o espaço vai ter que considerar que ele tem que tem esse custo, ele vai ter que pagar essa apresentação, e tem pessoas envolvidas para realizar essa apresentação, então ele vai ter que destinar uma parte do que ele vai receber para custear essa ajuda de custo, essa apresentação para a escola pública. É uma forma, por exemplo, de pagar os profissionais que estão envolvidos nessa apresentação, entendeu? Por isso, é muito bacana pensar, por exemplo, um grupo de jongo que mantém um espaço de jongo, ele vai ter que dar algum tipo de contrapartida. Então, ele pode, por exemplo, pensar uma parte desse recurso para remunerar as pessoas que estão envolvidas nessa contrapartida. É também uma forma de chegar a recurso nas pessoas, que não é essa direta, né, do auxílio emergencial. Então, assim, é preciso pensar de maneira global, de forma ampla, né? Então, do mais é isso. Eu já queria aproveitar aqui e agradecer imensamente. Eu acho que espaços como esses, eles são fundamentais para esclarecer aquilo que já foi esclarecido, mas mais do que isso, para levantar os pontos que não foram esclarecidos ainda, que nós precisamos enfrentar, e enfrentar de forma rápida, né? Então, esse é um desafio enorme, que a gente está construindo a coisa enquanto a coisa anda, ok? Então, eu acho que espaços como esse são fundamentais. Queria agradecer pessoalmente a Isabela pela disposição, o Flávio e a Débora pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa fundamental. Isso falando como alguém que tem militado na área da cultura, através do FLIGSP e de outros movimentos. Queria dizer para vocês que o FLIGSP é muito fácil entrar no movimento, então, você que está aí, que de alguma forma percebe que é importante essa organização, procure FLIGSP, Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo. É muito simples entrar lá, é um espaço bacana de construção de pensamento, de política pública no estado de São Paulo. Agradecer o Ney, que tão generosamente trouxe a explanação da regional aí. Se juntem à regional, vamos auxiliar os municípios que não têm estrutura nenhuma. Se vocês conhecem alguém nesse município pequeno aí, que é artista, mestre de cultura popular, chama para participar dessa organização, isso vai ser importante. E é isso, e agradecer todos e todes que estão nos acompanhando, e vamos tocar o barco, que é isso daí. Valeu. Ok. Posso encerrar? Só agradecer também imensamente todo mundo, pedir ao Ney que continue nessa peregrinação aí, de achar todo mundo através do Fórum Pro Cultura. Agradecer a Débora, que é tão parceira, que está sempre fazendo pela cidade aí, voluntariamente, sempre na luta pela cidade.
que viabilizou já tanta coisa. Flávio, por tudo, e você sabe que é muita coisa. E André, pelos esclarecimentos, pela participação, inclusive nos fóruns nacionais, tem sido fundamental a presença da Flix. Agora a gente está indo para lá de novo, né? É bom todo mundo acompanhar também, tem uma série de lives aí antigas também para acompanhar todo o processo. A Mídia Ninja colocou tudo à disposição no YouTube, é legal a gente ter isso como documento histórico e para saber o que está rolando, ficar a par. Tem muita gente fazedora de cultura, precisa acompanhar. Boa noite a todos. Obrigada demais. Só vou agradecer também, Flávio, por favor, rapidinho. Agradecer aí o André, a Isabela pelo debate, pelas informações, Débora e Flávio pela abertura, né, do espaço aí para a gente poder trazer as questões da regional. E é isso, acho que o recado aí para todos é que é o momento da gente unificar as vozes, né, e a gente dá a merecida urgência, né, que a Lei Aldir Blanc pede, né, e necessita. Deixar uma sugestão, Ney, você que está representando a gente lá na articulação estadual, eu acho que a gente começar a pensar uma cartilha, que tem muita dúvida, que aqui na ponta as pessoas têm ainda a respeito dessa lei, pensar uma cartilha com um padrão de informações, com todas essas dúvidas, e a gente distribuir isso pelo Estado talvez seja útil. Para finalizar, antes da Débora encerrar, eu queria agradecer a Débora por nos receber aqui nos canais do Centro Legal, agradecer Ney, André e Isabela pela participação. Essa live ela foi construída e idealizada pela necessidade de a gente se informar mais sobre a aplicação desse recurso que possivelmente vem para Ribeirão e para cidades da região, se informar e até para fiscalizar, é nosso papel fiscalizar a utilização desse recurso e participar. Então, quando é colocada a sugestão de construção de comitês, eu acho que isso tem que ser muito levado em consideração, e a gente tem, uma visão que eu tenho, que a gente tem caminhado ultimamente pouco na defesa da cultura, muito pela pouca participação, de fato, de se debruçar, porque isso demanda um gasto de tempo e de energia, mas se debruçar, os artistas, trabalhadores da cultura, se debruçarem em cima das ações que pedem participação. Então, estar atento ao que está acontecendo agora, acompanhar os grupos de discussão, acompanhar as lives que estão acontecendo, participar de comitê, acompanhar a ação de conselho, acompanhar essas instâncias todas e se fazer presente é cada vez mais urgente. Então, deixo essa recomendação para quem está nos ouvindo em todas as cidades, que a gente se fazer presente é cada vez mais urgente. Muito obrigado pela participação de todos, de todas e de todos neste momento. Débora, com você, obrigado. Viu? Gente, eu que agradeço ao Flávio por ter organizado, por ter tido essa ideia, por ter chamado todos os convidados aqui, foi muito esclarecedor, tá todo mundo agradecendo no chat, eu nem fiquei colocando toda hora, porque senão vocês não iam nem conseguir falar, mas teve muita participação. Eu queria dizer que o Centro é Legal, né, que é o meu projeto, está à disposição de vocês, desde o início que ele existe até hoje. Se você está fazendo programação online, presencial, qualquer coisa, você colocou nos seus stories, colocou no seu feed, marca o Centro Legal que eu vou compartilhar a sua programação. Aqui a TI está quase terminando um site com toda a programação de Ribeirão Preto Cultural, para que a gente consiga ter tudo isso em mãos e a gente realmente não perca nada de interessante que acontece na cidade, tudo isso para nos ajudar a aparecer para a cidade inteira e não só para a nossa bolha. Então, assim, é só marcar, não precisa nem falar comigo, é só marcar lá, o Centro é Legal, pode ser pequenininho, escreve preto em cima do preto, que eu compartilho, tamo junto. Teve outras pessoas aqui que falaram sobre, depois que a lei for sancionada, para a gente fazer uma outra live, né, para ver o andamento disso tudo. Eu já estou vendo as cabecinhas fazendo assim, eu acho que é interessante e o Centro Legal está aí disponível para vocês. Uma boa noite para todo mundo. E amanhã tem live com o doutor Carlos falando de uma pesquisa importantíssima sobre o Covid aqui na cidade. Espero todos vocês às 7h30 também. É importante dizer que a gente vai deixar isso salvo na página do Centro Legal e da Casa das Artes. Repliquem à vontade para esclarecer o máximo possível de pessoas. Obrigado.